Então, meu povo querido, tudo bem aí? Espero que sim, pois, como sempre digo, o importante é a felicidade da pessoa. Estamos aqui gravando uma série de vídeos de assuntos variados. Nessa semana, estamos gravando vídeos de análise combinatória, em particular, vídeos do princípio fundamental da contagem. Então, já fizemos uma aula de teoria, já fizemos a aula de um exercício tranquilo e agora vamos fazer um outro exercício que é o exercício do PISM, é o Programa de Formação Continuada lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, sem mais, vamos compartilhar a nossa tela para resolver este probleminha de princípio fundamental da contagem. Foi então, olha lá, vamos ler esse problema. Ele pergunta no item A, quantos números inteiros positivos de até 3 algarismos, começando com um número par, são múltiplos de 5? Então, uma coisa importante, quando ele cita que o número tem até 3 algarismos, o que isso significa? Que ele pode ter um algarismo, 2 algarismos ou 3 algarismos. E aí ele nos dá algumas restrições, né? Ele dá algumas particularidades que eu gosto sempre de falar. Gosto de chamar de condições. Quais são as condições oferecidas pelo problema? Ele fala primeiro que tem até 3 algarismos e depois ele diz que começam com um número par e depois ele cita para gente que são múltiplos de 5. Então, tem duas características aí nesse exercício que a gente precisa saber. Primeiro, começa com um número par e depois termina. Aliás, é um número que é múltiplo de 5. Né? Para que um número seja múltiplo de 5, o que a gente precisa saber? Quais são as condições? Ele termina em 0 ou ele termina em 5. Então, se a gente for pensar em números de um algarismo, já não tem nenhum que atenda essa condição, porque se tiver um algarismo, ele pode ser o zero, mas o zero não é um número de um algarismo, zero é zero, tá? Ou o 5. 5 sim é um número de um algarismo, mas o que acontece? Ele não começa com um número par. Então, não existe número de um algarismo que satisfaça essa condição, certo? Bora lá passar então para dois algarismos. Se a gente for levar em consideração, então, que o número tem dois algarismos, qual é a situação que temos? Vamos colocar duas casinhas aqui, deixa eu apagar uma. A gente quer que ele seja múltiplo de 5, então a gente sabe que a última casinha tem que necessariamente terminar com 0 ou com 5, portanto, duas possibilidades. E a gente sabe que ele precisa começar com um número par. Tecnicamente seria 0, 2, 4, 6 ou 8, mas não pode ser 0, porque se o número começar com 0, ele não tem dois algarismos, ele tem um algarismo. Por exemplo, o número 0, 5, ele tem, então, aí, um algarismo. Então, a primeira casinha só pode ser preenchida com os números 2, 4, 6 ou 8. Portanto, quatro possibilidades. 4 vezes 2 são 8 números possíveis aí para esse caso. E aí, como ele falou que isso vai até 3 algarismos, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que fazer com 3 algarismos. Como é que fica isso aqui com 3 algarismos, Vini? Mesma coisa, quer ver? Ó, vamos colar aqui, ó. 3 algarismos. A gente sabe, então, que a última casinha só pode ser preenchida com os. Opa! Só pode ser preenchida com o 0 e com o 5. A primeira casinha só pode ser preenchida com o 2, com o 4, com o 6 ou com o 8. E a casinha do meio pode ser preenchida com qualquer coisa, porque ele não falou que esses números são distintos. Então, pode repetir. Por exemplo, serviria o número 445, não teria problema nenhum. Então, ó, a última casinha, que é da condição que a gente chama mais forte, né? Duas possibilidades.
a primeira casinha, que é a segunda condição mais forte, 4 possibilidades. E a casinha do meio pode ser preenchida com qualquer coisa, são 10, portanto, 4 vezes 10, 40, vezes 2, 80. Logo, o total de números inteiros que temos é 8 mais 80. São, então, 88 números possíveis para que atendam às condições aí do item A. Tudo bem? Então, esse daqui já era um pouquinho mais elaborado. Você viu que você precisava abrir em casos, né? Caso com 2 algarismos, casos com 3 algarismos e assim por diante. No item B, ele pergunta para a gente quantos números inteiros positivos com 3 algarismos. Então, agora, ó, não é mais até 3, são 3. São também múltiplos de 5, mas ele cita que a soma dos algarismos é igual a um número ímpar. Então, a soma dos algarismos é igual a um número ímpar. Então, o que que acontece? Aí a gente tem várias condições. Vamos grifar de novo essas condições aqui para a gente entender. Primeiro, ele também é múltiplo de 5, também são múltiplos de 5. E a segunda condição é que a soma de seus algarismos é igual a um número ímpar. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para saber quando que essa soma é uma soma ímpar. Vamos lá então. O que que acontece? Vamos pensar primeiro na condição da casinha mais forte. Qual é a condição da casinha mais forte? É a última casinha. A gente sabe que a última casinha pode terminar em 0 ou 5, mas como 0 é um número par e 5 é um número ímpar, o que que a gente vai ter que fazer nesses casos? A gente vai ter que separar em casos em que o número termina por 0 e depois em casos que o número termina por 5. Por quê? Porque 0 é par e 5 é ímpar. Vamos imaginar aqui, vamos pensar o que está acontecendo. Ele disse que a soma dos algarismos tem que ser um número ímpar. Quando que a soma de 2 algarismos, nesse caso, é um número ímpar? Por que que você está falando 2 e não os 3? Porque é o 0, né? O último. Então, o último nem conta, só vamos considerar esses últimos 2. Então, o que que acontece? Para que a gente tenha, vou escrever aqui embaixo, depois a gente apaga. Para que a gente tenha uma soma ímpar, o que que a gente precisa fazer? Ou o primeiro número é par e o segundo é ímpar, ou o primeiro é ímpar e o segundo é par. Tá? Vini, eu vou ter que levar em consideração essa ordem das somas aí, par mais ímpar ou ímpar mais par? Sim, pois a gente está falando de, vamos grifar aqui, ó, centena, dezena e unidade, né? Então, se você troca a centena com a dezena, aqui você muda o número. Então, eu vou ter que pensar nesses dois casos. Quais são os casos, então, que eu tenho que pensar? O caso em que aqui é par e que aqui é ímpar. E o caso, vamos colar aqui, terminando em 0, que aqui é ímpar, aqui é par e aqui é 0. Certinho? Tudo bem? Vamos apagar isso aqui que a gente já descobriu, né? Já identificou quando a soma é ímpar. E agora vamos ver o que está acontecendo. Bom, o último número é 0, então eu não tenho restrição de ter que excluir o 0, porque ele já está escolhido lá, e o examinador citou também para a gente que esses números, ó, são distintos. Vamos grifar de rosinha aqui, ó. São distintos, tá? Então, como você já escolheu o 0, te sobrou 4 possibilidades para escolher um número par e 5 possibilidades para escolher o número ímpar. O 0 já estava escolhido. 4 vezes 5 vezes 1, quanto dessa continha? 20. E no caso do ímpar e do par, a gente tem a mesma situação aí, né? Tá? Mas tenho que levar em consideração, são 5 chances de colocar o ímpar na centena,
4 de colocar o par na dezena e o 0 também uma chance, por isso daqui também dá 20. Muito bem. Então, ó, já estabeleci que eles são distintos, já estabeleci que a soma é um número ímpar e já estabeleci que ele terminava em 0. Falta agora o segundo caso. Qual que é o segundo caso? O segundo caso é o caso que ele termina em 5. Então, ó, vamos agora fazer os casos em que o número termina em 5, né? Então, termina em 5 aqui. Termina em 5 aqui. Não podemos esquecer que o 5 é um número ímpar. Então, o que acontece? Essa sominha aqui, ó, vou grifar aqui, depois a gente apaga. Essa sominha aqui tem que ser um número par. Por quê? Porque aí você vai somar par com ímpar e isso vai dar ímpar. E quando que a soma de dois algarismos é par? Quando temos a seguinte situação. Par com par dá par, né? E ímpar com ímpar dá par também. Tá bom? Vini, se na hora eu tiver com dificuldade lá, o que eu faço? Eu substituo por exemplos. Avalia os exemplos que funcionam e aí você substitui as coisas dessa maneira. Tá bom? Então, vamos lá. A gente sabe que aqui tem que ser par, e aqui também, e aqui tem que ser ímpar, e aqui também. Vamos apagar isso aqui que a gente já sabe, né? Tá? O numeral 5, quantas chances eu tenho de preencher a primeira casinha com um número par? Tenho 4 chances. Vini, por que 4 e não 5? Porque o 0 não entra. Lembra que não pode ser 0 aqui nessa primeira casinha. Ó. 0 já era. Então, 4 chances de preencher a primeira casinha. Lembra que eu te dei aquela dica valiosa de que você pode colocar um exemplo, colocar um número ali e verificar o que está acontecendo. Por exemplo, ó, imagina que eu escolhi o 6 para começar aqui. Ó. Coloquei o 6 aqui. O que acontece? Na segunda casinha não pode ser 6, né? Mas o 0 que estava ali, ele volta. Por isso que você tem 4 chances de escolher a dezena. E a unidade já era o 5. Essa continha dá 16. Ok? E no caso do ímpar, né? Aí é tudo ímpar. Você já escolheu 5, então, uma chance. A primeira casinha só pode ser 3, 5, 7 ou 9, portanto, 4 chances. Então, sei lá, imagina que você escolheu o 7 aqui, ó. Aí aqui não pode mais nem ser o 7, nem ser o 5, né? Que você já tinha escolhido. Quantas chances aqui? 3. Quanto que dá essa bagaça? 12. Logo, então, o total de números pedidos aí. Total de números pedidos é 20 mais 20 mais 16 mais 12. E é 40 mais 28 são 68 números possíveis. Vamos grifar aqui, pintar de amarelinho, ó. 68 números possíveis, então. Matou o item B. É uma questão média, né? Porque o item B, ele tinha que ser aberto em vários casos. É uma coisa que eu sempre falo, isso é importante, tá? Quando você não consegue resolver isso numa tacada só, fazendo um conjunto de casinhas, você precisa abrir em várias etapas. E foi o que aconteceu. Ah, Vini, às vezes eu não estou tão seguro para fazer tudo de uma vez. Abre em várias casinhas? Abre em várias casinhas, que dá sempre certo. Beleza? Vamos então desespelhar a nossa tela aqui. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo de hoje. Vamos então, semanalmente, compartilhar com vocês disciplinas variadas, tá? Cada semana uma disciplina diferente, sempre com uma teoria e com 2 ou 3 exercícios. Valeu, então, um abraço. Tchau, tchau.